Minha família me excluiu do casamento do meu irmão sem saber que eu era dono de todas as empresas que eles contrataram. A chamada chegou numa quinta-feira chuvosa, enquanto eu revisava os contratos de aquisição da minha mais nova propriedade, um resort de 5 estrelas em Campos do Jordão. Minha secretária, Patrícia, tocou o interfone com aquele tom hesitante que ela usava quando não tinha certeza se deveria me incomodar. Senhor Andrade, tem uma ligação da Elegância Eventos. É sobre o casamento do seu irmão Leonardo. Quase pedi para transferir para o voicemail. Quase. Mas havia algo na voz da Patrícia que me fez pausar. Talvez fosse o fato de que Leonardo raramente aparecia nas minhas conversas de trabalho, ou talvez fosse a intuição de que essa ligação mudaria tudo. Pode transferir, respondi, salvando o documento em que trabalhava. Ricardo Andrade falando. Senhor Andrade, aqui é a Camila da Elegância Eventos. A voz soava nervosa, quase trêmula. Estou ligando sobre o casamento Silva Montenegro marcado para o próximo mês. Tenho. Bem, tenho uma situação delicada para discutir com o senhor. Coloquei os óculos de lado e me recostei na poltrona de couro italiano. Do lado de fora, São Paulo se estendia sob a chuva, suas luzes piscando como estrelas terrestres. Metade daqueles edifícios tinha alguma conexão com meu império empresarial, mas minha família nunca soube disso. Continue, Camila. Bem, recebi uma ligação da família Silva ontem à tarde. Ela pausou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Eles solicitaram que seu nome fosse removido da lista de convidados. Completamente removido. Disseram que houve um desentendimento familiar e que sua presença não seria bem-vinda na cerimônia. As palavras caíram como pedras no estômago, mas mantive o tom neutro. Aos 32 anos, eu havia aprendido a controlar minhas reações emocionais, especialmente quando se tratava da minha família. Era uma habilidade que me serviu bem nos negócios, e aparentemente, também seria útil neste momento. Entendo. E há mais alguma coisa? Sim, senhor. A voz dela ficou ainda mais hesitante. Eles também perguntaram se poderiam manter o depósito de R$ 80 mil que o senhor pagou. A senhora Silva mencionou que a família já incorporou esse valor ao orçamento do casamento e que seria muito difícil devolvê-lo agora. Sorri. Um sorriso frio que não chegou aos meus olhos. Minha família não fazia a menor ideia de quem eu realmente era. Para eles, eu ainda era o Ricardo que havia desistido da faculdade de engenharia aos 20 anos para brincar de empresário. O filho problemático que nunca conseguiria se estabelecer como seu irmão mais novo, o brilhante Leonardo, formado em Direito pela USP e agora sócio júnior em um dos escritórios mais prestigiados de São Paulo. O que eles não sabiam era que o filho fracassado controlava a Andrade Holdings, um conglomerado avaliado em 4,2 bilhões de reais, com tentáculos em hospitalidade, eventos, gastronomia e entretenimento por todo o país. Senhor Andrade? O senhor está aí? Estou sim, Camila. Gostaria que você cancelasse todo o casamento. Silêncio total do outro lado da linha. Perdão, senhor? Cancele o casamento Silva Montenegro. Inteiramente. O local, o buffet, a decoração, a música, tudo. Mas, senhor, eu não entendo. O senhor não é o noivo. O senhor não tem autoridade para... Camila, interrompi suavemente, me diga uma coisa. Qual é o nome completo da sua empresa? Elegância Eventos e Cerimoniais Limitada. E quem é o proprietário da Elegância Eventos? Ouvi o som de papéis sendo mexidos freneticamente. O Andrade Participações S.A. Exato. E quem é dono da Andrade Participações? Uma pausa mais longa. Eu podia quase ouvir o estalo de compreensão. Andrade Holdings. Isso mesmo. E eu sou Ricardo Andrade, CEO e único proprietário da Andrade Holdings. Então sim, Camila, eu tenho total autoridade para cancelar este casamento. Respiração pesada do outro lado da linha. Na verdade, deixe-me ser mais específico. Cancele também a reserva deles no Hotel Fasano. Esse é meu também, adquiri a franquia do grupo para São Paulo ano passado. E o buffet da gastronomia de elite? Meu. Os arranjos florais da Botânica Premium? Também meu. A empresa de som e iluminação, Harmony Productions? Adivinha? Senhor Andrade, eu não tinha ideia. Tem mais, Camila. A despedida de solteiro no Spa Resort Águas de São Pedro? Propriedade da Andrade Holdings há 3 anos. O jantar de ensaio no restaurante Vila Toscana? Comprei a rede inteira em 2019. Até mesmo os carros da Prestige Locadora que eles contrataram para o transporte dos convidados pertencem ao meu grupo empresarial. Podia ouvir a respiração dela ficando mais rápida. Senhor Andrade, o casamento é em 4 semanas. Há mais de 300 convidados confirmados.
Muitos já fizeram reservas em hotéis, compraram passagens. Cancele tudo. Reembolse qualquer depósito pago por convidados para hospedagem. Envie para as famílias Silva e Montenegro uma fatura detalhada de todos os custos de cancelamento, descontando meus R$ 80 mil originais, que manterei como taxa administrativa. Mas, senhor, isso vai destruir o casamento deles. Não há como encontrar fornecedores alternativos com tão pouco tempo. Isso deixou de ser problema meu no momento em que decidiram que minha presença não era bem-vinda. Após desligar, permaneci em silêncio por alguns minutos, observando a chuva escorrer pelas janelas do meu escritório no 47º andar. Meu telefone vibrou com uma mensagem de WhatsApp da minha mãe. Ricardo, seu pai e eu decidimos que é melhor você não vir ao casamento do Leonardo. Sua atitude ultimamente tem sido muito negativa. Já gastamos o dinheiro que você deu de presente, então não precisamos discutir a devolução. Esperamos que você entenda e amadureça. Digitei de volta, imperfeitamente compreensível. Desejo tudo de bom para vocês. O que minha família não sabia era como havia chegado até aqui. A história começou 12 anos atrás, quando abandonei a faculdade no 4º semestre, não porque estava indo mal, mas porque identifiquei uma oportunidade no mercado de eventos corporativos que não podia deixar passar. Meus pais ficaram furiosos. Você está jogando sua vida fora, gritou meu pai. Olhe para o Leonardo, focado, determinado. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Naquela época, Leonardo tinha apenas 16 anos, mas já era tratado como filho prodígio da família. Notas excelentes, comportamento exemplar, planos claros para o futuro. Eu, aos 20 anos, era visto como rebelde responsável que estava desperdiçando as oportunidades que meus pais trabalharam tanto para me dar. Comecei com praticamente nada. Um empréstimo de R$ 15 mil que consegui usando meu carro como garantia, um escritório de 2 por 3 metros em um prédio comercial degradado na Vila Madalena, e uma obsessão por trabalhar 18 horas por dia. A Andrade Eventos começou organizando palestras para pequenas empresas e formaturas de cursos técnicos. Eu era o vendedor, o organizador, o técnico de som, o garçom e o faxineiro. Dormia no escritório 3 noites por semana para economizar no aluguel de apartamento. Minha família via isso como confirmação de que eu havia feito a escolha errada. O Ricardo está passando por uma fase difícil, ouvia minha mãe explicando para as visitas. Logo ele vai perceber que precisa voltar aos estudos. No final do primeiro ano, faturei R$ 180 mil. Uma quantia modesta, mas suficiente para provar que havia potencial. Reinvesti cada centavo na empresa, comprando equipamentos melhores e contratando 2 funcionários. No segundo ano, consegui meu primeiro grande contrato, na festa de 15 anos da filha de um empresário influente. O evento foi um sucesso absoluto e me abriu portas para a elite paulistana. De repente, estava organizando casamentos de R$ 500 mil e eventos corporativos para multinacionais. Mesmo assim, nas reuniões de família, a conversa sempre gravitava em torno das conquistas do Leonardo. Sua aprovação no vestibular, suas notas na faculdade, seu estágio no escritório de advocacia. Quando perguntavam sobre meu pequeno negócio, eu respondia vagamente que estava indo bem e mudava de assunto. A verdade é que estava indo melhor do que bem. No terceiro ano, comprei minha primeira propriedade, um espaço para eventos que estava à beira da falência. Reformei completamente o local e o transformei no Espaço Andrade, que rapidamente se tornou um dos locais de casamento mais requisitados de São Paulo. Foi nessa época que comecei a pensar em expansão. Por que limitar-me apenas à organização de eventos quando eu poderia controlar toda a cadeia de fornecimento? Comecei a adquirir empresas complementares, uma floricultura especializada em arranjos de luxo, uma empresa de buffet, um estúdio de fotografia. Minha família continuava completamente alheia ao que estava acontecendo. Nas reuniões de Natal e aniversários, eles falavam com orgulho sobre as conquistas profissionais do Leonardo, enquanto eu era tratado como o irmão que ainda estava tentando se encontrar. O crescimento explosivo veio entre os anos 5 e 7 da empresa. Identifiquei que o mercado de hospitalidade de luxo no Brasil estava fragmentado e ineficiente. Pequenos hotéis boutique e pousadas de charme tinham potencial enorme, mas faltava gestão profissional e investimento em marketing. Comecei a adquirir propriedades em dificuldades financeiras, sempre pagando em dinheiro e reformando completamente antes de relançá-las no mercado. O Hotel Fasano em São Paulo estava enfrentando problemas com a franquia internacional quando fiz uma proposta que eles não puderam recusar. A rede de restaurantes Vila Toscana estava com dívidas tributárias impagáveis quando assumi suas operações. Cada aquisição era estrategicamente pensada para criar sinergias com o negócio principal de eventos. Agora eu podia oferecer aos clientes um pacote completo, um local para cerimônia e recepção, hospedagem para convidados, buffet gourmet, decoração, fotografia, transporte. Tudo sob o mesmo guarda-chuva empresarial, tudo com padrão de excelência inegociável. Em 8 anos, a pequena empresa de eventos havia se transformado na Andrade Holdings, com faturamento anual de R$ 890 milhões e mais de 2.000 funcionários espalhados por 15 estados brasileiros.
E minha família continuava sem saber de nada. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era meu pai. Ricardo, acabei de receber uma ligação muito estranha. Uma mulher dizendo que o local do casamento foi cancelado. Deve haver algum mal-entendido. Não há mal-entendido algum, pai. Como assim? Isso é absurdo. Temos contratos assinados. Contratos com Elegância Eventos, que pertence a Andrade Participações, que pertence a Andrade Holdings, que é minha. Silêncio total do outro lado da linha. Você está brincando. Não estou brincando, pai. E se você verificar, vai descobrir que o Hotel Fazano onde vocês reservaram os quartos também é meu. Assim como o buffet, as flores, a música, os carros, o restaurante da ceia de ensaio e até mesmo o resort onde Leonardo planejava a lua de mel. Ouvi minha mãe falando no fundo, sua voz subindo em tom de pânico. Ricardo, isso é uma loucura. Você não pode simplesmente. Posso sim, pai. E já fiz. Mas por quê? Por que você faria uma coisa dessas? A pergunta ficou no ar por um momento. Por quê, de fato? Era sobre o dinheiro? Sobre o convite cancelado? Ou era sobre algo muito mais profundo, 12 anos de ser visto como filho fracassado, de ter minhas conquistas minimizadas, de ser constantemente comparado desfavoravelmente ao irmão mais novo? Por que vocês decidiram que minha presença não era bem-vinda? E se não sou bem-vindo como irmão, também não sou bem-vindo como fornecedor. A conversa continuou por mais 20 minutos, alternando entre súplicas, tentativas de negociação e explosões de raiva. Meu pai tentou apelar para os laços familiares. Minha mãe pegou o telefone em determinado momento e tentou me fazer sentir culpado pelo sofrimento que estaria causando ao Leonardo. Mas eu permaneci inflexível. O casamento estava cancelado, e não havia volta. Depois de desligar, liguei para Patrícia. Cancele todos os meus compromissos para os próximos 3 dias. Vou trabalhar de casa. Sabia que as próximas 72 horas seriam um furacão. Minha família descobriria gradualmente a extensão real do meu império empresarial. Haveria telefonemas, mensagens, talvez até tentativas de visitação. Leonardo provavelmente apareceria no meu apartamento, alternando entre súplicas e ameaças legais. Mas por enquanto, tudo o que queria era sentar na minha varanda, olhar para a cidade que eu ajudara a moldar nos últimos 12 anos, e saborear o silêncio antes da tempestade. O jogo havia mudado completamente. E pela primeira vez em mais de uma década, eu tinha todas as cartas na mão. 3 horas depois, meu porteiro ligou para avisar que Leonardo estava na recepção. Não era surpresa, sabia que ele seria o primeiro a aparecer. Meu irmão sempre foi o diplomata da família, aquele que tentava resolver conflitos com charme e lógica jurídica. Pode mandar subir, disse ao porteiro. Abri uma garrafa de Macallan 18 anos e servi 2 doses. Se íamos ter essa conversa, pelo menos seria civilizada. Leonardo entrou no meu apartamento como se estivesse pisando em território inimigo. Seus olhos percorreram o ambiente, a vista panorâmica de São Paulo, os móveis de design italiano, a adega climatizada visível através das portas de vidro. Era a primeira vez que ele visitava minha casa, e podia ver a surpresa mal disfarçada em seu rosto. Jesus, Ricardo. Este lugar deve ter custado uma fortuna. Alguns milhões, respondi casualmente, estendendo um dos copos de uísque. Sente-se. Ele aceitou a bebida mas permaneceu de pé, com aquela postura tensa que assumia quando estava prestes a entrar em modo advocacia. Precisa parar com essa loucura. Mamãe está em pânico total, papai não para de ligar para advogados tentando encontrar uma brecha nos contratos, e Jennifer. Ele pausou, passando a mão pelos cabelos. Jennifer está trancada no quarto chorando há 2 horas. Jennifer é sua noiva. Lidar com o estresse dela é responsabilidade sua, não minha. Como você pode ser tão frio? Somos irmãos. Engraçado você mencionar isso agora. Não parecia muito relevante quando vocês decidiram me excluir do casamento. Leonardo se jogou no sofá, finalmente aceitando que a conversa seria longa. Foi ideia da família dela, não nossa. A mãe da Jennifer tem essa obsessão com apresentações. Ela acha que você tem má influência sobre a imagem da família. Má influência? Quase ri. Léo, você tem ideia de quanto faturei no ano passado? Não faço a menor ideia. Você nunca fala sobre trabalho nas reuniões de família. 890 milhões de reais. O copo de uísque parou no meio do caminho para a boca dele. O quê? Quase 900 milhões de reais de faturamento. Lucro líquido de 215 milhões. E este ano deve ser ainda melhor, acabei de assinar a aquisição de uma rede de resorts no litoral norte que vai expandir nossa capacidade em 40%. Leonardo me encarou como se estivesse falando em língua estrangeira. Isso é impossível. Você organiza festinhas.
Eu construí um império, Léo. Enquanto vocês estavam preocupados com diplomas e títulos, eu estava comprando empresas e moldando mercados. Peguei meu tablet e abri o relatório financeiro mais recente da Andrade Holdings. As páginas deslizavam mostrando gráficos de crescimento, aquisições, projeções de mercado. Os olhos de Leonardo se alargaram a cada número. 23 hotéis. 15 restaurantes. 8 casas de eventos. Isso não pode estar certo. E está certíssimo. E não para por aí. Mudei para outra tela. Andrade Real Estate possui 17 propriedades comerciais em São Paulo, incluindo aquele prédio onde o escritório do seu chefe está instalado. O Santos e Associados paga aluguel para você? Paga. E bastante bem, diga-se de passagem. Leonardo afundou no sofá, processando a informação. Por que você nunca contou para ninguém? Por que contaria? Desde que abandonei a faculdade, vocês me tratam como se eu fosse um fracassado. Lembra das reuniões de família? O Leonardo está indo tão bem no escritório, o Leonardo vai ser promovido a sócio. Por que o Ricardo não consegue ser mais como o Leonardo? Ele teve a decência de parecer envergonhado. Nós só queríamos que você tivesse estabilidade. Eu tenho mais estabilidade do que toda a família junta. Vocês sabem quanto vale meu patrimônio pessoal, Léo? Não a empresa, meu patrimônio pessoal? Ele balançou a cabeça. 1,2 bilhão. Se eu parar de trabalhar hoje, tenho dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelos próximos 500 anos. O silêncio se estendeu por vários minutos. Leonardo bebia o uísque devagar, claramente tentando reorganizar sua visão de mundo. Mesmo assim, disse finalmente, você não pode destruir meu casamento por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Levantei da poltrona. Léo, vocês não apenas me desenvidaram do casamento. Vocês pediram para ficar com meus 80 mil reais como se fosse uma gorjeta que deixaram para trás. Isso foi ideia da sogra. E vocês concordaram. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Patrícia, em Sr. Ricardo, estou recebendo ligações desesperadas de todos os fornecedores do casamento Silva Montenegro. Eles querem confirmar se o cancelamento é real. Como devo proceder? Digitei de volta, confirme tudo. Oriente-os a enviar as faturas de cancelamento diretamente para as famílias. Com quem você estava falando? Perguntou Leonardo. Minha assistente. Confirmando que todos os cancelamentos estão sendo processados. Ricardo, por favor. Se é sobre dinheiro, eu pago de volta os 80 mil. Com juros. Não é sobre dinheiro, Léo. Então sobre o quê? Me aproximei da janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Como explicar 12 anos de ressentimento acumulado? Como colocar em palavras a frustração de ser sistematicamente subestimado pela própria família? É sobre respeito. É sobre o fato de que vocês me veem como uma vergonha, como alguém que nunca conseguiu se encontrar na vida. É sobre todas as vezes que mudaram de assunto quando alguém perguntava sobre minha profissão. É sobre vocês assumirem automaticamente que qualquer dinheiro que eu contribuísse seria insignificante o suficiente para ser descartado quando conveniente. Nós nunca. Vocês sempre. Virei para encará-lo. Lembra do aniversário de 60 anos do papai? Quando eu ofereci para pagar o jantar no Fazano, vocês riram. Disseram que era muito caro para mim, que era melhor escolher um lugar mais simples. Vocês não sabiam que eu era dono do restaurante. Leonardo ficou pálido. E no Natal passado, quando mencionei que estava expandindo para o Rio de Janeiro, mamãe disse que bom que você ainda tem sonhos. Como se fosse uma fantasia infantil, não um investimento de 50 milhões de reais. Ricardo. Cada reunião de família era um lembrete de que vocês me viam como irmão fracassado. O contraste cuidadosamente estabelecido para destacar como Leonardo era bem-sucedido. Bem, agora vocês sabem a verdade. Meu telefone tocou. Era Patrícia novamente. Com licença, disse a Leonardo. Patrícia? Senhor Ricardo, acabei de receber uma ligação da senhora Silva. Ela está. Bem, ela está em pânico. Perguntou se existe alguma forma de reverter os cancelamentos. E você disse? Que todos os contratos foram definitivamente rescindidos conforme suas instruções. Ela perguntou se o senhor aceitaria uma reunião para discutir a situação. Olhei para Leonardo, que me observava com uma expressão de súplica nos olhos. Diga à senhora Silva que não há nada para discutir. Os cancelamentos são finais. Entendido, senhor. Desliguei e voltei minha atenção para meu irmão. Essa era a mãe da Jennifer, não era? Perguntou ele. Era. Ricardo, ela está desesperada. Eles já enviaram os convites, confirmaram com todos os convidados, alguns já compraram passagens aéreas.
Deveriam ter pensado nisso antes de decidir que minha presença seria constrangedora. Leonardo se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro da sala. Tudo bem, você provou seu ponto. Você é incrivelmente bem-sucedido, nós subestimamos você, nós erramos. Agora podemos resolver isso como adultos. Como adultos? Sorri friamente. Léo, adultos não desenvidam irmãos dos próprios casamentos por pressão social. Adultos não ficam com dinheiro alheio achando que não haverá consequências. O que você quer? Uma desculpa formal? Você quer que a Jennifer e a família dela peçam perdão? Não quero nada. Já tomei minha decisão. Então isso é vingança? Isso é justiça. Leonardo parou de andar e me encarou diretamente. Você realmente vai destruir meu casamento por orgulho ferido? Eu não destruí nada, Léo. Simplesmente retirei meu apoio, financeiro e logístico, de um evento onde minha presença não é desejada. Vocês são livres para organizar outro casamento com fornecedores que não sejam meus. Em 4 semanas. Ricardo, isso é impossível e você sabe. Talvez devessem ter considerado essa possibilidade antes de me excluir. Meu irmão se jogou novamente no sofá, derrotado. Por alguns minutos, ficamos em silêncio, apenas o som distante do trânsito de São Paulo preenchendo o ambiente. Você mudou, disse ele finalmente. Cresci. O Ricardo que eu conhecia nunca seria tão cruel. O Ricardo que vocês conheciam nunca existiu. Vocês criaram uma versão fictícia de mim, o irmão fracassado, irresponsável, que precisava ser constantemente comparado desfavoravelmente com você. Essa pessoa nunca foi real. Leonardo terminou seu uísque de um gole só. E agora? Isso significa que nossa família acabou? Isso significa que as regras mudaram. Eu não sou mais o filho que aceita ser desrespeitado caladamente. Não sou mais o irmão que sorri educadamente enquanto vocês fazem piadas sobre minha falta de direcionamento na vida. Ponto. E se nós? Se a família toda pedisse desculpas? Publicamente? Não mudaria nada sobre o casamento. Mas talvez mudasse alguma coisa sobre nosso relacionamento futuro. Leonardo assentiu lentamente, processando as implicações. Vou conversar com eles. Com papai, mamãe, com a Jennifer e a família dela. Faça o que achar melhor. Ele se dirigiu para a porta, mas parou no meio do caminho. Ricardo. Você é feliz? Com tudo isso, com todo esse sucesso. Você é feliz? A pergunta me pegou desprevenido. Felicidade não era algo que eu costumava avaliar em termos práticos. Sou realizado. Construí algo importante, algo que vai durar. É mais do que muitas pessoas conseguem na vida. Isso não é a mesma coisa que felicidade. Talvez não. Mas é o suficiente. Depois que Leonardo saiu, permaneci na varanda por mais de 1 hora, observando a cidade se transformar com o anoitecer. Sabia que nas próximas horas meu telefone não pararia de tocar. Habilitei o modo silencioso e me servi outro uísque. O jogo estava apenas começando. Na manhã seguinte, acordei com 47 chamadas perdidas e 83 mensagens não lidas. Ignorei todas e fui para minha academia particular no Cobertura, mantendo minha rotina matinal como se nada tivesse acontecido. 1 hora de exercícios, banho, café da manhã lendo jornais econômicos. Normalidade calculada em meio ao caos que eu mesmo havia criado. Às 9 da manhã, Patrícia ligou. Senhor Ricardo, preciso atualizá-lo sobre a situação. Os telefones da empresa não param de tocar. Continue. A família Silva contratou o escritório Machado e Partners para tentar encontrar brechas nos contratos de cancelamento. Eles enviaram uma notificação extrajudicial alegando quebra de contrato. Sorri. Machado e Partners era um escritório respeitável, mas eu conhecia bem seus métodos. Tinham escritórios no mesmo prédio que eu possuía na Faria Lima. E a imprensa? 3 jornalistas da coluna social já ligaram. Alguém vazou que um empresário do setor de eventos cancelou um casamento de alta sociedade por questões pessoais. Ainda não citaram nomes, mas é questão de tempo. Perfeito. Prepare um comunicado oficial da Andrade Holdings. Nada dramático, apenas confirmando que encerramos nossa participação no evento Silva Montenegro por questões contratuais. Sim, senhor. E tem mais uma coisa. Sua mãe está no lobby. Ela insiste em falar com o senhor. Parei de mexer no café. Minha mãe nunca havia visitado meu escritório. Em 12 anos de empresa, ela nunca demonstrou interesse em conhecer meu ambiente de trabalho. Mande subir. Vesti o paletó e me preparei para o que prometia ser uma conversa difícil. Minha mãe entrou no escritório 5 minutos depois, claramente impressionada com o ambiente. Seus olhos percorreram as estantes de livros de negócios, os quadros com prêmios empresariais, a vista panorâmica através das janelas do chão ao teto.
Ricardo. Isso aqui é seu? O andar inteiro. Na verdade, o prédio inteiro. Ela se aproximou da janela, observando a movimentação da Faria Lima lá embaixo. Como eu pude não saber? Porque vocês nunca perguntaram. Nas reuniões de família, quando vocês faziam perguntas sobre meu trabalho, era sempre com um tom condescendente. Como estão as festinhas, Ricardo? Ainda brincando de empresário? Então parei de compartilhar. Minha mãe se sentou na cadeira em frente à minha mesa, parecendo subitamente mais velha. Eu vim aqui para implorar. Pelo Leonardo, pela Jennifer, pela família. Cancele essa loucura. Não é loucura, mãe. É uma decisão empresarial baseada em como fui tratado como pessoa. Você vai mesmo destruir a felicidade do seu irmão por causa do seu orgulho? Meu orgulho? Levantei da cadeira. Mãe, vocês me excluíram do casamento. Me trataram como se eu fosse uma vergonha para a família. E ainda tiveram a audácia de querer ficar com meu dinheiro. Foi um mal-entendido. Foi uma escolha deliberada. A família da Jennifer achou que minha presença seria constrangedora para as fotos do casamento, e vocês concordaram. Ela ficou em silêncio por um momento, provavelmente percebendo que negações não funcionariam. O que precisa acontecer para você mudar de ideia? Nada. A decisão já foi tomada. Ricardo, você tem todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso que alguém poderia querer. Por que não pode simplesmente perdoar? Porque perdão sem consequências não é perdão, é permissão para repetir o comportamento. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Com licença um momento. Atendi. Ricardo Andrade. Senhor Andrade, aqui é Carlos Machado, do escritório Machado e Partners. Estou representando a família Silva em relação aos cancelamentos de contrato do casamento Silva Montenegro. Doutor Machado, que prazer falar com o senhor. A propósito, como está gostando do novo escritório no 23º andar? As reformas ficaram boas? Pausa do outro lado da linha. Perdão? O escritório de vocês. No meu prédio. Estou perguntando se estão satisfeitos com as instalações. Silêncio mais longo. Senhor Andrade. O senhor é o proprietário deste edifício? Sou. E imagino que esteja ligando para discutir supostas brechas contratuais relacionadas aos cancelamentos, correto? Eu. Bem, sim. Doutor Machado, o senhor pode consultar qualquer especialista em direito empresarial sobre cláusulas de cancelamento em contratos de prestação de serviços. Todos os cancelamentos foram executados dentro dos parâmetros legais estabelecidos. Mas ficarei feliz em receber a notificação formal. Senhor Andrade, talvez possamos encontrar uma solução amigável. A única solução amigável era não ter excluído o cliente que pagou o depósito do evento que ele mesmo financiou. Boa tarde, Doutor Machado. Desliguei e me voltei para minha mãe, que havia acompanhado toda a conversa. Esse era o advogado que eles contrataram? Era. E descobriu que o escritório dele funciona em um prédio meu. Minha mãe balançou a cabeça, incrédula. Ricardo, quantas empresas você possui? Diretamente? 43. Indiretamente, através de participações e holdings? Mais de 200. E nós nunca soubemos de nada. Por que vocês nunca quiseram saber? Sempre que eu tentava falar sobre trabalho, vocês mudavam de assunto ou faziam algum comentário sarcástico sobre meus hobbies empresariais. Patrícia tocou o interfone. Senhor Ricardo, tem um senhor Leonardo Silva aqui embaixo. Diz que é urgente. Minha mãe olhou para mim com expressão de súplica. É o pai da Jennifer, disse ela. Ele está desesperado. Mande subir, respondi ao interfone. Leonardo Silva era um homem corpulento, na casa dos 50 anos, com o tipo de presença imponente que gritava dinheiro antigo. Entrou no meu escritório como se fosse uma sala de tribunal, claramente preparado para uma negociação hostil. Senhor Andrade, precisamos resolver essa situação absurda. Senhor Silva, seja bem-vindo ao meu escritório. Ele parou no meio do caminho, observando o ambiente com a mesma expressão de choque que todos haviam demonstrado. Eu não esperava que eu tivesse um império empresarial avaliado em bilhões. Imagino que não. Por favor, sente-se. Leonardo Silva se acomodou hesitantemente na poltrona, claramente recalculando sua estratégia de abordagem. Senhor Andrade, minha família investiu muito neste casamento. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Minha filha está devastada. Entendo. E imagino como deve ser frustrante descobrir que suas ações têm consequências. Olhe, se é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, Senhor Silva. É sobre respeito.
Sua família decidiu que minha presença seria constrangedora para seu evento social. Eu simplesmente concordei e retirei não apenas minha presença, mas todo o meu apoio logístico. Mas você não pode simplesmente cancelar tudo. Há contratos. Contratos que eu cumpri rigorosamente. Todos os cancelamentos foram feitos dentro dos prazos e condições estabelecidas. Seu advogado pode confirmar isso. Sr. Silva se inclinou para a frente, tentando uma abordagem mais pessoal. Sr. Andrade, eu sei que cometemos um erro. Minha esposa. Ela às vezes se preocupa demais com aparências. Mas isso não justifica destruir a felicidade de duas crianças. Duas crianças? Sr. Silva, sua filha tem 27 anos e meu irmão tem 29. São adultos capazes de tomar decisões e lidar com as consequências. Minha mãe se intrometeu na conversa. Ricardo, pelo amor de Deus, seja razoável. Sou perfeitamente razoável, mãe. Retirei meu apoio de um evento onde minha presença não é desejada. Não vejo nada de irracional nisso. Sr. Silva mudou de tática. Quanto? Quanto você quer para reverter os cancelamentos? A pergunta ficou no ar como uma ofensa física. Durante alguns segundos, considerei se ele realmente havia acabado de tentar me subornar. Sr. Silva, o senhor está tentando me oferecer dinheiro? Estou tentando encontrar uma solução prática para um problema que está prejudicando todo mundo. Levantei da cadeira e me dirigi à janela. Deixe-me explicar algo para o senhor. Meu patrimônio pessoal é de 1,2 bilhão. No tempo que levou para termos esta conversa, cerca de 15 minutos, minhas empresas faturaram aproximadamente R$80 mil. Não existe quantia de dinheiro que o senhor possa oferecer que mude minha situação financeira de forma significativa. Sr. Silva empalideceu. Então o que você quer? Nada. Já tenho tudo o que preciso. Isso é vingança pura e simples. Isso é causa e consequência. Vocês fizeram uma escolha, eu fiz outra. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Patrícia e Vogue caras estão tentando contato. A história vazou para a mídia social. Parece que nossa situação está ganhando a atenção da imprensa, comentei casualmente. Minha mãe e Sr. Silva trocaram olhares preocupados. O que isso significa? Perguntou minha mãe. Significa que em algumas horas todo mundo vai saber que o maior cancelamento de casamento da alta sociedade paulistana envolveu o CEO da Andrade Holdings reagindo a ser excluído do evento que ele mesmo financiou. Sr. Silva se levantou abruptamente. Você não pode permitir que isso vire um circo midiático. Eu não posso impedir. A informação já está circulando. Na verdade, eu poderia facilmente controlar a narrativa da imprensa. Minha empresa de relações públicas tinha contatos suficientes para enterrar a história ou direcioná-la da forma que eu quisesse. Mas eles não precisavam saber disso. Sr. Andrade, disse Sr. Silva, tentando recuperar alguma dignidade, esta situação está se tornando prejudicial para todos os envolvidos. Certamente podemos encontrar uma solução civilizada. A solução civilizada seria não ter excluído o patrocinador principal do evento que ele financiou. E se? E se invertêssemos a situação? Se minha família fizesse um pedido público de desculpas? Finalmente, uma proposta interessante. Continue. Um pedido formal de desculpas, reconhecendo que cometemos um erro grave. Em troca, você reconsidera os cancelamentos. Sr. Silva, mesmo que eu quisesse reverter os cancelamentos, e não quero, seria logisticamente impossível. Meus fornecedores já redistribuíram equipamentos e equipes para outros eventos. O local já foi reservado por outro cliente. Passamos do ponto de não retorno. O que era parcialmente verdade. Alguns cancelamentos realmente seriam difíceis de reverter, mas não impossíveis. Simplesmente não havia vontade da minha parte. Sr. Silva afundou na poltrona, derrotado. Então não há nada que possamos fazer? Podem organizar outro casamento. Em outro local, com outros fornecedores, em outra data. E isso levaria meses. E custaria uma fortuna. Deveria ter pensado nisso antes. Minha mãe se levantou, claramente frustrada. Ricardo, eu não reconheço mais você. O filho que eu criei não seria tão cruel. O filho que você criou nunca teve a oportunidade de ser respeitado pela própria família. Talvez a crueldade seja apenas uma reação natural a ias de condescendência. Nós nunca fomos condescendentes. Mãe, por favor. Vocês passaram 12 anos me tratando como se eu fosse um adolescente irresponsável brincando de empresário. Agora descobrem que eu construí um império maior que qualquer coisa que nossa família já imaginou possuir, e querem que eu haja como se nada tivesse acontecido. Sr. Silva se intrometeu novamente. Mas certamente podemos superar mal-entendidos do passado. Não foram mal-entendidos, Sr. Silva. Foram escolhas deliberadas e consistentes.
Patrícia tocou o interfone novamente. Senhor Ricardo, a Folha de São Paulo está na linha. Querem uma declaração oficial sobre o cancelamento. Olhei para minha mãe e Senhor Silva. Parece que nossa conversa privada está se tornando de interesse público. A expressão de pânico nos rostos deles foi quase cômica. Você não vai falar com a imprensa, disse minha mãe, mais como uma ordem do que uma pergunta. Vou sim. Transparência é importante nos negócios. A guerra havia apenas começado, e eu controlava todas as munições. Patrícia, transfira a ligação para cá, disse, ignorando os olhares desesperados da minha mãe e do Sr. Silva. Senhor Andrade? Aqui é Marina Santos, da Folha de São Paulo. Estamos apurando informações sobre o cancelamento do casamento Silva Montenegro. O senhor poderia comentar? Claro. A Andrade Holdings decidiu encerrar seus contratos de prestação de serviços para o evento Silva Montenegro devido a questões contratuais relacionadas ao tratamento dispensado ao principal investidor do projeto. Minha mãe fez gestos desesperados para que eu parasse de falar. O senhor pode elaborar sobre essas questões contratuais? O investidor que financiou o depósito inicial foi excluído do evento pelos organizadores, que simultaneamente solicitaram manter os recursos já pagos. Nossa empresa não compactua com práticas comerciais desta natureza. Estamos falando de quanto dinheiro, Sr. Andrade? 80 mil reais de depósito inicial, mais aproximadamente 400 mil reais em serviços complementares que seriam prestados pelas empresas do grupo. Sr. Silva ficou branco como papel. E o senhor confirma que é proprietário de todas as empresas envolvidas no cancelamento? Confirmo. Elegância Eventos, Hotel Fazano São Paulo, Gastronomia de Elite, Botânica Premium, Harmony Productions, Prestige Locadora, e várias outras. Todas subsidiárias da Andrade Holdings. Uma última pergunta, Sr. Andrade. Há quem diga que esta é uma vingança pessoal. Como o senhor responde a isso? É uma decisão empresarial baseada em princípios éticos. Não fazemos negócios com clientes que demonstram desrespeito aos nossos investidores. Desliguei e me voltei para os dois visitantes, que me olhavam como se eu tivesse acabado de detonar uma bomba nuclear. Você acabou de tornar isso público, murmurou minha mãe. A história já estava circulando. Apenas controlei a narrativa. Sr. Silva se levantou bruscamente. Sr. Andrade, o senhor acaba de humilhar publicamente duas famílias respeitáveis. Isso terá consequências legais. Sr. Silva, eu apenas relatei fatos. Se esses fatos são constrangedores, talvez vocês devessem ter considerado isso antes de tomar suas decisões. Ele saiu do escritório batendo a porta. Minha mãe permaneceu sentada, claramente em choque. Ricardo, você percebe o que acabou de fazer? Isso vai estar em todos os jornais amanhã. Provavelmente. E na internet em algumas horas. A família toda vai virar piada na sociedade paulistana. Nossa família não. A família Silva, talvez. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes, uma mistura de medo e respeito relutante. Quando você se tornou tão implacável? Quando percebi que ser gentil e compreensivo era interpretado como fraqueza. Patrícia tocou o interfone. Senhor Ricardo, seu irmão Leonardo está aqui. Diz que é urgente. Mande subir. Leonardo entrou no escritório como um furacão, claramente tendo corrido escadas acima. Ricardo, você precisa parar com isso agora. A Jennifer está tendo um ataque de pânico, a mãe dela está internada com pressão alta, e metade dos convidados já estão ligando querendo saber o que está acontecendo. Sente-se, Léo. Não vou sentar. Você destruiu nossa família. Eu não destruí nada. Apenas revelei como nossa família realmente funciona. Minha mãe se intrometeu. Ricardo acabou de dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. Contou tudo. Leonardo me encarou incrédulo. Você falou com a imprensa? Falei. E vou falar com outros veículos também, se necessário. Por quê? Por que você quer nos humilhar publicamente? Léo, eu não quero humilhar ninguém. Quero estabelecer precedentes. Quero que fique claro que desrespeitar Ricardo Andrade tem consequências reais. Isso é doentio. E isso é necessário. Vocês passaram 12 anos me tratando como lixo. Agora descobrem que o lixo controla meio setor de hospitalidade de São Paulo e de repente querem que eu seja compreensivo? Leonardo se jogou em uma cadeira, derrotado. O que precisa acontecer para isso acabar? Nada. Já acabou. O casamento foi cancelado, a história está se tornando pública, as consequências estão sendo distribuídas. Game over. E nossa família? Isso significa que acabou também? Nossa família acabou no momento em que vocês decidiram que eu era dispensável. Minha mãe começou a chorar silenciosamente.
Não lágrimas dramáticas, apenas um choro contido de quem finalmente entendeu a magnitude da situação. Ricardo, disse ela com a voz embargada, se você nos perdoar, se você reverter isso de alguma forma, nós vamos mudar. Vamos te tratar diferente. Mãe, não se trata mais de perdão ou tratamento diferente. Se trata de consequências. Vocês fizeram escolhas, agora vivem com os resultados. Mas você é nosso filho. Não pode simplesmente. Posso sim. E já fiz. Meu telefone tocou novamente. Era a Patrícia. Senhor Ricardo, a Band News quer uma entrevista ao vivo. E a CNN Brasil também. Como devo proceder? Aceite ambas. Agende para hoje à tarde. Leonardo olhou para mim horrorizado. Você vai dar entrevistas na televisão? Vou. Esta história precisa ser contada corretamente. Ricardo, pelo amor de Deus, pense nas consequências. Estou pensando. E gostando muito delas. Minha mãe se levantou, enxugando os olhos. Eu vou embora. Mas quero que você saiba que, independente do que aconteça, você continua sendo meu filho. Obrigado, mãe. Mas isso não muda nada. Depois que ela saiu, Leonardo permaneceu sentado, olhando para o chão. Você realmente vai seguir com isso até o fim? Vou. Mesmo sabendo que pode destruir nossa família para sempre? Léo, nossa família já estava destruída. Vocês só não percebiam. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Jennifer vai cancelar tudo. O noivado, os planos, tudo. Ela não aguenta mais a pressão. Lamento ouvir isso. Não, você não lamenta. Você está gostando. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente estivesse gostando de ver o mundo deles desmoronar da mesma forma que eles haviam ignorado a construção do meu. Após Leonardo sair, fiquei sozinho no escritório pela primeira vez em horas. Liguei para Patrícia. Cancele todos os compromissos do resto da semana. E prepare um dossiê completo da Andrade Holdings para a imprensa. Números de faturamento, lista de empresas, projetos de expansão. Tudo. Senhor, tem certeza? Isso tornará públicas informações muito sensíveis. Tenho certeza. É hora de São Paulo saber quem é Ricardo Andrade. 2 horas depois, eu estava no estúdio da Band News, sendo maquiado para minha primeira entrevista televisiva. O apresentador, Carlos Mendes, revisava suas anotações enquanto eu ajustava o microfone. Senhor Andrade, vamos começar com os fatos básicos. Quando a câmera abrir, gostaria que o senhor explicasse exatamente o que aconteceu. Sem problema. E só para confirmar, o senhor realmente possui todas essas empresas? Não é exagero jornalístico? Possuo todas e muito mais. Minha assessoria já enviou a documentação comprobatória. Carlos Mendes balançou a cabeça, impressionado. Em 20 anos de jornalismo, nunca vi uma história igual. A luz vermelha da câmera se acendeu. Boa tarde. Estamos aqui com Ricardo Andrade, CEO da Andrade Holdings, para falar sobre o que está sendo chamado de o maior cancelamento de casamento da história de São Paulo. Senhor Andrade, conte-nos exatamente o que aconteceu. Respirei fundo e comecei a contar minha versão da história. Cada palavra calculada, cada pausa dramática planejada. Não era apenas uma entrevista, era uma declaração de guerra. E eu estava adorando cada segundo. A São Paulo empresarial nunca mais seria a mesma. E nem minha família. Senhor Andrade, continuou Carlos Mendes, o senhor está dizendo que sua própria família não sabia da extensão do seu império empresarial? Exatamente. Durante 12 anos, construí discretamente a Andrade Holdings enquanto era sistematicamente subestimado e ridicularizado nas reuniões familiares. Eles viam minha empresa como um hobby, uma fase que eu superaria quando finalmente amadurecesse o ponto. E qual foi o estupim para essa decisão drástica? O estupim foi descobrir que, além de me excluírem do casamento, eles planejavam ficar com os R$ 80.000 que eu havia contribuído. Como se fosse uma gorjeta deixada por um parente distante. Carlos se inclinou para a frente, claramente fascinado. Senhor Andrade, alguns podem argumentar que sua reação foi desproporcional. O que o senhor diz a isso? Digo que a proporcionalidade foi matematicamente precisa. Eles me trataram como se eu valesse zero, então eu removi exatamente todo o meu valor do evento deles. R$ 480.000 em serviços cancelados, mais a humilhação pública de terem que explicar para 300 convidados por que o casamento não vai acontecer. Após a entrevista, voltei para o escritório e encontrei Patrícia visivelmente agitada. Senhor Ricardo, o telefone não para de tocar. Temos solicitações de entrevista da Globo, Record, SBT, Gazeta. 3 revistas internacionais querem fazer matérias sobre vingança empresarial. E, ela hesitou,
Recebemos uma proposta de documentário da Netflix. Netflix? Eles querem documentar toda a história. Desde a construção silenciosa do seu império até este momento. Chamaram de a maior reviravolta empresarial familiar da década. Sorri. A história estava ganhando vida própria. E tem mais, continuou Patrícia. Recebemos 17 propostas de compra de empresas concorrentes querendo se associar à Andrade Holdings. Aparentemente, sua demonstração de poder impressionou o mercado. Meu telefone pessoal vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Andrade, sou jornalista da Forbes Brasil. Gostaria de fazer uma matéria sobre como o senhor construiu um império de 4 bilhões permanecendo anônimo por tanto tempo. Pode ser capa da próxima edição. Capa da Forbes. 12 anos atrás, quando eu trabalhava 18 horas por dia em um escritório de 2 por 3 metros, sonhava com esse momento. Patrícia, aceite a Forbes. E prepare nossa equipe de comunicação, vamos precisar de uma estratégia de mídia mais robusta. Já estou providenciando. E senhor Ricardo? Sua família está tentando contato há horas. Sua mãe ligou 12 vezes. Transfira todas as ligações da família para o voicemail. Não estou disponível. 2 horas depois, estava no escritório quando a segurança ligou avisando que Jennifer, a noiva, estava no lobby, pedindo para subir. Sozinha. Mande subir. Jennifer entrou no meu escritório 5 minutos depois, claramente sem ter dormido. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e ela tremia ligeiramente. Ricardo, eu. Preciso falar com você. Sente-se, Jennifer. Ela se acomodou na borda da cadeira, como se estivesse pronta para correr a qualquer momento. Eu vim pedir desculpas. Pessoalmente. Pelo que minha família fez, pelo que nossa família fez. Aceito suas desculpas. E vim implorar. Implorar para que você encontre uma forma de reverter isso. Não posso fazer isso, Jennifer. Ela começou a chorar novamente. Ricardo, eu amo Leonardo. Amo de verdade. E sei que toda essa situação foi culpa da minha mãe, das pressões sociais dela, da forma como nossa família trata pessoas que não se encaixam nos padrões dela. Mas eu nunca quis que você fosse excluído. Mas você permitiu que acontecesse. Eu estava com medo de confrontar minha mãe. Foi covardia minha. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo parecido com remorso. Jennifer realmente parecia genuinamente arrependida. Jennifer, mesmo que eu quisesse reverter, e enfatizo-se, seria impossível. Os fornecedores já redistribuíram recursos, o local foi reservado por outro cliente. Passamos do ponto de não retorno. Então não há nada. Nada mesmo? Vocês podem remarcar. Organizar um novo casamento, em uma nova data, com novos fornecedores. Isso levaria pelo menos 6 meses. E custaria uma fortuna que nossas famílias não têm, especialmente depois de toda a exposição negativa. Ela tinha razão. A esta altura, a história estava em todos os portais de notícia. Empresário cancela casamento da elite após ser excluído era trending topic no Twitter. Jennifer, posso fazer uma coisa por vocês. Não vou reverter os cancelamentos, mas posso ajudar financeiramente com um novo casamento. Discretamente. Seus olhos se iluminaram com esperança. Você faria isso? Faria. Com uma condição. Qualquer coisa. Quero um pedido público de desculpas. Da sua família e da minha. Reconhecendo o erro, assumindo a responsabilidade. E quero que seja específico sobre como me trataram durante todos esses anos. Jennifer assentiu desesperadamente. Sim, sim, claro. Minha mãe já disse que faria qualquer coisa para resolver isso. Não só sua mãe, Jennifer. Meus pais também. Meu irmão. Todos que participaram ativamente da minha exclusão sistemática. Eu vou falar com eles. Vou fazer com que aconteça. Após Jennifer sair, liguei para meu advogado pessoal. Doutor Cardoso, preciso que prepare 2 documentos. Primeiro, um acordo de confidencialidade e não agressão entre minha família e a família Silva. Segundo, um contrato de prestação de serviços para um novo casamento, com cláusulas muito específicas sobre comportamento e tratamento. Entendido. E os valores? R$ 200 mil de orçamento total. Casamento simples, elegante, mas sem extravagâncias. E Doutor Cardoso? Inclua uma cláusula de que qualquer violação do acordo de comportamento resulta em cancelamento imediato sem reembolso. 3 dias depois, minha família inteira estava reunida no meu escritório. Pais, Leonardo, Jennifer, e até mesmo os sogros. Todos pareciam ter envelhecido anos em uma semana. Antes de começarmos, disse eu, quero deixar claro que esta reunião está sendo gravada para fins legais.
Todos concordam? Murmúrios de concordância. Perfeito. Doutor Cardoso vai ler os termos do acordo. Meu advogado abriu a pasta e começou a ler uma lista de condições que eu havia passado a semana elaborando. Pedidos públicos de desculpas específicos, reconhecimento dos erros cometidos, compromissos de tratamento respeitoso no futuro. E, finalmente, concluiu o Dr. Cardoso, o Sr. Ricardo Andrade se compromete a financiar um novo casamento no valor de R$ 200 mil, a ser realizado dentro de 3 meses, desde que todas as condições anteriores sejam cumpridas integralmente. Meu pai foi o primeiro a falar. Ricardo, nós todos percebemos que subestimamos você gravemente. Não apenas seu sucesso profissional, mas sua inteligência, sua determinação, sua capacidade. Pedimos desculpas. Não é suficiente, pai. Preciso de especificidade. Ele respirou fundo. Nós te tratamos como se você fosse um fracassado. Ridicularizamos suas ambições empresariais, minimizamos suas conquistas, e constantemente te comparamos desfavoravelmente ao Leonardo. Foi injusto, foi cruel, e foi completamente equivocado. Minha mãe se manifestou em seguida. Ricardo, eu peço perdão por não ter enxergado o homem extraordinário que você se tornou. Por ter duvidado de você, por ter te desrespeitado, por não ter te dado o apoio que você merecia. Um por um, cada membro da família fez declarações similares. Específicas, humilhantes, e publicamente documentadas. Quando chegou a vez de Leonardo, ele me olhou diretamente nos olhos. Ricardo, você sempre foi mais inteligente, mais visionário, mais corajoso do que eu. Eu me escondi atrás do diploma e da aprovação da família enquanto você construía algo real e significativo. Sinto muito por ter permitido que você fosse tratado como cidadão de segunda classe na nossa própria família. Finalmente, foi a vez da senhora Silva, que mal conseguia falar de tanta humilhação. Senhor Andrade, minha família cometeu um erro grave ao julgá-lo pelas aparências. Pedimos desculpas pelo desrespeito e pela arrogância. Aceito as desculpas de todos, disse eu calmamente. E honrarei minha parte do acordo. Dr. Cardoso distribuiu os contratos para assinatura. Uma última coisa, disse eu, depois que todos assinaram. Este acordo inclui uma cláusula de comportamento futuro. Qualquer retorno aos padrões antigos de desrespeito resultará em consequências imediatas e permanentes. Todos assentiram rapidamente. Perfeito. Jennifer e Leonardo, vocês terão seu casamento. Será simples, elegante, e realizado sem drama. E desta vez, sorri friamente, eu estarei presente como convidado de honra. A guerra havia terminado. E eu havia vencido de forma absoluta e definitiva. Mas a melhor parte ainda estava por vir, ver como seria a dinâmica familiar quando todos soubessem exatamente onde estavam na hierarquia real de poder. 3 meses depois, o novo casamento. O segundo casamento de Leonardo e Jennifer aconteceu em um sábado ensolarado de setembro, no Espaço Andrade, ironia que não passou despercebida por ninguém da família. 200 convidados em vez dos 300 originais, decoração elegante mas sem excessos, e uma atmosfera visivelmente tensa. Eu cheguei pontualmente às 16 horas, usando um terno Armani cinza escuro que custava mais do que muitos carros. Todos os olhares se voltaram para mim quando entrei, não era paranoia, era fato. Nos últimos 3 meses, eu havia me tornado uma celebridade empresarial involuntária. A matéria da Forbes havia sido devastadora para minha família e edificante para minha reputação. O Imperador Invisível de São Paulo foi o título da capa, acompanhado de uma foto minha no escritório, com a cidade ao fundo. O artigo detalhava não apenas meu patrimônio, mas a forma sistemática como havia sido subestimado pela própria família durante mais de uma década. O documentário da Netflix, O Império Oculto, havia estreado 2 semanas antes e já estava entre os mais assistidos do país. 3 episódios de 1 hora cada, mostrando a construção silenciosa do meu império e culminando com o cancelamento que abalou a elite paulistana. Mas o que mais me satisfazia era ver como as pessoas me tratavam agora. Cada cumprimento, cada reverência sutil, cada Sr. Andrade proferido com respeito genuíno, tudo aquilo que minha família havia me negado durante anos, o mundo empresarial me oferecia de bandeja. Ricardo. Meu primo Marcelo se aproximou, sorrindo de forma exagerada. Nos últimos 12 anos, ele mal havia falado comigo nas reuniões familiares. Que bom te ver. Preciso conversar contigo sobre um investimento. Marcelo, respondi friamente, hoje é o casamento do meu irmão. Negócios não. A festa transcorreu sem grandes incidentes, mas eu podia sentir a tensão no ar. Conversas que paravam quando eu me aproximava. Convidados que me observavam como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. A verdade é que todos estavam com medo de mim, e eu gostava dessa sensação. Durante a cerimônia, sentei na primeira fileira, ao lado dos meus pais. Minha mãe me olhou nervosamente várias vezes, como se estivesse checando se eu ia interromper os votos. Meu pai manteve os olhos fixos no altar, evitando qualquer contato visual. Leonardo, no altar,
parecia aliviado mais cauteloso. Jennifer estava radiante, mas eu notei como ela evitava olhar na direção da sua mãe, que estava visivelmente constrangida com toda a situação. Foi durante o discurso do pai da noiva que a oportunidade apareceu. Sr. Silva se levantou para fazer o brinde tradicional e, talvez por nervosismo ou talvez por arrogância residual, cometeu um erro fatal. Estamos aqui para celebrar o amor entre Jennifer e Leonardo, começou ele, com a voz ligeiramente trêmula. Duas famílias se unindo, duas tradições se encontrando. E, apesar de alguns obstáculos pelo caminho, conseguimos realizar esta celebração. Obstáculos. Ele havia me chamado de obstáculo. Quero agradecer a todos que tornaram este momento possível, continuou o Sr. Silva, especialmente aqueles que, ele pausou, me olhando diretamente, souberam superar diferenças pessoais pelo bem da família. O salão ficou em silêncio absoluto. Ele havia acabado de me acusar sutilmente de criar diferenças pessoais por capricho. Levantei-me calmamente da mesa principal. Sr. Silva, disse eu, minha voz ecoando claramente pelo salão silencioso, posso corrigir uma imprecisão no seu discurso? Ele empalideceu, claramente percebendo que havia pisado em território perigoso. Eu. Claro, Ricardo. O senhor mencionou obstáculos e diferenças pessoais. Gostaria de esclarecer que não houve diferenças pessoais. Houve uma sequência de desrespeitos deliberados, seguidos de consequências proporcionais. Não foi um capricho pessoal, foi uma lição de negócios aplicada a relações familiares. O silêncio era ensurdecedor. 200 convidados assistindo a um confronto ao vivo. Mas, continuei, pegando minha taça de champanhe, já que estamos fazendo brinde, gostaria de propor um. Caminhei até o centro do salão, todos os olhos fixos em mim. Um brinde ao poder da humildade. Ao aprendizado que vem quando descobrimos que nossas percepções estavam completamente equivocadas. Ao crescimento que acontece quando somos forçados a reavaliar nossas crenças mais básicas sobre as pessoas ao nosso redor. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente para Sr. Silva. E um brinde especial àqueles que descobriram, da forma mais pública possível, que subestimar alguém pode ser o erro mais caro das suas vidas. Alguns convidados começaram a levantar suas taças hesitantemente. Saúde, disse eu, bebendo o champanhe de um gole só. O resto da festa foi um exercício de tensão controlada. As pessoas me cumprimentavam com uma mistura de fascínio e medo. Empresários se aproximavam discretamente, passando cartões de visita. Socialites tentavam puxar conversa sobre negócios. Mas o momento mais revelador veio perto do final da noite. Leonardo se aproximou de mim no bar, claramente embriagado, não de álcool, mas de estresse. Ricardo, preciso te falar uma coisa. Fale. Eu sempre soube. Desde o 3º ano da sua empresa. Eu sempre soube que você estava construindo algo grande. Parei de beber e o encarei. Como assim? Eu trabalho no setor jurídico, lembra? Processei algumas aquisições suas sem saber que eram suas. Quando comecei a juntar as peças. Mas nunca falei nada para a família. Por quê? Leonardo olhou para o chão. Porque eu gostava de ser o filho favorito. Gostava de ser visto como bem-sucedido enquanto você era visto como problemático. Era confortável. A confissão foi como um soco no estômago. Não apenas minha família havia me subestimado, meu próprio irmão havia ativamente contribuído para isso. Léo, disse eu, minha voz perigosamente calma, você está me dizendo que sabia da verdade e escolheu deixar que eu fosse humilhado repetidamente? Eu. Sim. E me arrependo profundamente. Sai da minha frente. Ricardo. Sai da minha frente. O grito ecoou pelo salão, fazendo todas as conversas pararem instantaneamente. Leonardo recuou, assustado com a intensidade da minha raiva. Saí da festa sem me despedir de ninguém. 6 meses depois, a vingança final. A reunião aconteceu na sala de conferências principal da Andrade Holdings. Era uma segunda-feira fria de março, e eu havia convocado toda a família para o que anunciei como uma discussão sobre investimentos familiares. Todos compareceram, pais, Leonardo, Jennifer, até mesmo os sogros. Estavam claramente curiosos sobre por que eu os havia chamado para uma reunião formal no meu escritório. Obrigado por virem, comecei, sentado na cabeceira da mesa oval. Quero discutir algumas mudanças nos investimentos da família. Meu pai se inclinou para a frente, interessado. Que tipo de mudanças? Bem, como vocês sabem, durante os últimos anos investi substancialmente em várias empresas onde família trabalha ou tem negócios. É a hora de reavaliar essas posições. Abri uma pasta e comecei a ler. Leonardo, o escritório Santos e Associados onde você trabalha. O prédio onde eles estão instalados é meu. O contrato de locação vence no próximo mês. Meu irmão ficou tenso. E não será renovado.
O escritório terá que se mudar. Ricardo, isso vai causar uma crise enorme. Eles têm contratos, funcionários. Deveriam ter pensado nisso antes. Virei a página. Papai, a empresa de consultoria financeira onde você trabalha meio período desde que se aposentou. Eles fazem os relatórios contábeis para 17 das minhas empresas. Meu pai empalideceu. Ricardo, você não pode. Posso e vou. Todos os contratos serão transferidos para outra empresa de contabilidade. Isso vai me custar o emprego. Vai mesmo. Continuei lendo, metodicamente destruindo cada ponto de estabilidade profissional da minha família. Marcelo, seu filho está fazendo estágio na Andrade Real Estate, não é? Estágio remunerado, prometendo efetivação? Meu primo assentiu nervosamente. O estágio foi encerrado esta manhã. Mas ele é um dos melhores estagiários. Irrelevante. Virei mais uma página. Senhor Silva, sua empresa de importação. Vocês têm um contrato de fornecimento de materiais decorativos para minhas casas de eventos. O sogro do meu irmão estava claramente apavorado. O contrato não será renovado quando vencer, em 2 meses. Senhor Ricardo, isso representa 60% da nossa receita anual. Compreendo. Deveriam diversificar mais. A sala estava em silêncio total, todos processando a magnitude do que estava acontecendo. Jennifer, disse eu, voltando minha atenção para a cunhada, seu pai mencionou no casamento que vocês planejam abrir uma boutique de roupas de festa. Conseguiram o financiamento? Ela balançou a cabeça negativamente. O Banco Central, onde vocês pediram um empréstimo, faz parte de um consórcio de investimentos que inclui participação da Andrade Holdings. Jennifer ficou branca. Seu pedido de empréstimo foi negado esta manhã. Minha mãe, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente explodiu. Ricardo, isso é monstruoso. Nós somos sua família. Exato, mãe. Somos família. E família deveria ter sido a primeira a me apoiar, a me respeitar, a reconhecer meu valor. Em vez disso, vocês foram os últimos. Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela. Durante 12 anos, vocês me trataram como lixo. Agora vão descobrir como é a vida sem a proteção financeira que esse lixo oferecia, sem que vocês soubessem. Leonardo se levantou abruptamente. Isso é doentio. Você está destruindo a vida de pessoas inocentes. Inocentes? Virei para encará-lo. Léo, você confessou que sabia da verdade sobre meu sucesso e escolheu ativamente me humilhar para manter sua posição privilegiada. Inocente? Eu já pedi desculpas. Desculpas não apagam 12 anos de humilhação sistemática. Meu pai tentou uma abordagem mais conciliatória. Ricardo, filho, nós entendemos que erramos. Mas isso vai além de qualquer punição razoável. Papai, durante toda a minha juventude, vocês me disseram que o mundo real é implacável. Que o sucesso vem através da competência, não da complacência. Que ações têm consequências. Bem, estou aplicando exatamente essas lições que vocês me ensinaram. Sr. Silva tentou se intrometer. Sr. Ricardo, certamente podemos encontrar uma solução. Não, interrompi firmemente. A única solução era ter me tratado com respeito desde o início. Essa oportunidade passou. Voltei para minha cadeira e fechei a pasta. Esta reunião terminou. Vocês têm 6 meses para reorganizar suas vidas profissionais. Considerem isso um período de transição generoso. Um por um, eles saíram da sala em silêncio. Leonardo foi o último a sair, parando na porta. Espero que valha a pena, Ricardo. Espero que toda essa vingança te traga a felicidade que você tanto procura. Não se trata de felicidade, Léo. Se trata de justiça. 1 ano depois, o verdadeiro encerramento. Estava no meu escritório numa tarde de terça-feira quando Patrícia tocou o interfone. Senhor Ricardo, sua mãe está aqui. Diz que precisa falar urgentemente com o senhor. Hesitei. Nos últimos 12 meses, havia visto minha família apenas esporadicamente, sempre em eventos formais onde a presença era obrigatória. Mande subir. Minha mãe entrou no escritório visivelmente envelhecida. O estresse do último ano havia cobrado seu preço. Ricardo, preciso te contar uma coisa. Sente-se, mãe. Ela se acomodou na cadeira, nervosa. Seu pai. Seu pai teve um infarto na semana passada. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Como ele está? Estável, mas... Os médicos disseram que foi causado por estresse extremo. A perda do emprego, a pressão financeira, a humilhação pública. Ricardo, ele não está conseguindo lidar. Pela primeira vez em mais de 1 ano, senti algo parecido com remorso.
Onde ele está internado? O Hospital Albert Einstein. Mas Ricardo. Ele não quer te ver. Como assim? Ele disse que prefere morrer orgulhoso do que aceitar a ajuda do filho que destruiu sua dignidade. As palavras cortaram como lâminas. Durante toda a minha vingança, eu havia me convencido de que estava aplicando justiça. Mas talvez tivesse ido longe demais. E o Leonardo? Conseguiu um emprego em um escritório menor. Ganha um terço do que ganhava antes. Jennifer teve que cancelar todos os planos da boutique. Eles estão morando em um apartamento alugado. E os Silva? A empresa faliu. Eles perderam tudo. Fiquei em silêncio por vários minutos, processando as informações. Mãe, o que você quer que eu faça? Quero que pare. Que pare antes que essa vingança mate alguém literalmente. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Ricardo, você provou seu ponto. Todo mundo sabe quem você é agora. Todo mundo te respeita, todo mundo te teme. Você venceu. Mas a que custo? Depois que ela saiu, permaneci sozinho no escritório até altas horas da madrugada. Pela primeira vez desde que tudo começou, questionei se havia valido a pena. Liguei para Dr. Cardoso. Preciso que prepare alguns documentos. Ofertas de emprego, contratos de consultoria, acordos de investimento. Para quem, senhor? Para minha família. Epílogo, 2 anos depois. O jantar de Natal aconteceu no meu apartamento pela primeira vez em 15 anos. Meu pai, recuperado do infarto mas visivelmente mais frágil, trabalhava como consultor sênior em uma das minhas empresas. Leonardo havia se tornado sócio júnior em um escritório que eu financiei discretamente. Os Silva conseguiram reerguer seus negócios através de um empréstimo sem juros que tecnicamente nunca precisaria ser pago. Todos sabiam que eu havia interferido para ajudá-los, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Era um acordo tácito, e eles mantinham sua dignidade fingindo que haviam se recuperado sozinhos, e eu mantinha meu poder estabelecendo claramente que suas vidas dependiam da minha benevolência. Ricardo, disse meu pai durante a sobremesa, quero te agradecer pela oportunidade na empresa. Não precisa agradecer, pai. Você sempre foi competente. Apenas levou um tempo para que eu reconhecesse isso. Era mentira, claro. Mas algumas mentiras são necessárias para que as famílias continuem funcionando. Leonardo se aproximou de mim depois do jantar. Você conseguiu, disse ele. Conseguiu tudo o que queria. Respeito, reconhecimento, controle total. Consegui. E valeu a pena? Olhei pela janela do meu apartamento, vendo São Paulo brilhando lá embaixo. Metade daquelas luzes representava empresas que eu possuía ou influenciava. Meu patrimônio havia crescido para quase 2 bilhões de reais. Eu era respeitado, temido, admirado. Mas quando ia dormir todas as noites, dormia sozinho. Quando comemorava vitórias empresariais, comemorava sozinho. Quando enfrentava desafios, enfrentava sozinho. Pergunta interessante, Léo. E qual é a resposta? A resposta é que não importa se valeu a pena. Foi necessário. Vocês me forçaram a me tornar essa pessoa. E agora? Agora que você tem tudo, o que vem depois? Sorri, olhando meu irmão mais novo que finalmente havia aprendido a me respeitar. Agora eu mantenho tudo. Para sempre. Era a verdade. Eu havia conquistado não apenas o sucesso, mas algo muito mais valioso, o poder absoluto sobre minha própria vida e sobre as vidas daqueles que um dia me subestimaram. E dessa vez, ninguém nunca mais cometeria o erro de me tratar como menos do que eu era. A guerra havia terminado há muito tempo. Mas a vitória seria eterna.